Que Jesus possa permitir que esta noite tenhamos fortalecidos os nossos ideais, com lições nobres que serão trazidas, cuja fonte de informação derivou das obras de Kardec e até certa parte com livros psicografados, trazendo algo a ser refletido. Esta noite é mais uma noite de banquete que estamos sendo convidados a participar. Tantas outras noites já ocorreram, outros dias, para que pudéssemos refletir sobre o nosso modo de ser enquanto seres espirituais que estão caminhando para encontrar a luz e a felicidade, mesmo que relativa, na vida presente. Certamente há muita distração, certamente há muito equívoco, certamente há algo novo a ser feito. Assim sendo, embora tenhamos colocado como tema para a noite de hoje, e na primeira imagem vocês estão vendo Deus, certamente alguém pensou, vamos ouvir falar novamente sobre Deus. Eu tenho certeza que da primeira parte que seguiremos, pouca novidade será colocada, principalmente para aqueles que já estudam a doutrina espírita e que, portanto, já ouviram, já leram sobre Deus. Desmistificamos certos conceitos, enfrentamos novas realidades com mais brandura, a cada capítulo que fomos conhecendo, trazido por Kardec. Na realidade, as questões inteligentes foram feitas por Kardec, cujas respostas foram dadas por espíritos superiores. E nós, sedentos, que estamos de ter um pouco mais de paz interior, parece que nada está dando certo conosco, quando as coisas começam a seguir de uma forma correta, nós novamente distraímos e mudamos as linhas trajetórias para encontrarmos o sentido de nossas vidas. Eu diria até que para começar a falar de Deus, nós deveríamos lembrar, não tomar o santo nome em vão. A todo instante, por incrível que pareça, ao chegarmos perto das pessoas que nos cercam, na convivência, até por que não dizer nos atritos, que sabemos fazer muito bem, somos verdadeiros doutores a promovermos os atritos. Ali sai, eventualmente, de nossa boca a palavra Deus. Porque, numa certa banalidade, nós colocamos, graças a Deus, nossa, que dia calorento, nossa, graças a Deus, que trânsito que eu consegui desviar, graças a Deus. E certamente, depois de hoje, eu acho que nós não mais faremos assim. Nós teremos que reverenciar e temos a mudar a partir do conhecimento que estaremos trazendo e, de fato, assimilando na noite de hoje. A escolha do tema derivou para ser trazido na casa espírita, vamos dizer por uma mera casualidade, que nós espíritas sabemos que não existem situações casuais. Tudo tem um porquê de estar ocorrendo, tudo há um sentido que está conspirando dentro de uma lei universal que o Criador disponibiliza a todos nós.
Então, supondo que eu pudesse dizer, puxa, mas que coincidência, eu estava procurando um tema para falar essa noite e encontrei em 15 minutos a intuição e trouxe a nossa reflexão. Segundo os povos dotados de cultura do livro, da sabedoria intelectual, a definição para Deus é dada como uma ideia de um ser superior com nítidos contornos filosóficos. Ser superior com nítidos contornos filosóficos. Essa é a ideia de alguém intelectual, de alguém com cultura, informar sobre Deus. Pelos hebreus, pelos celtas, que Aristóteles dizia ter ou ser o único povo, ou os únicos povos filosóficos do mundo, predominava a ideia do monoteísmo. Então, como tivéssemos que entender que Deus, uma única personificação, seria dada como atributo a um ser superior, a um ser criador de todas as coisas, e nós estávamos no meio dessas ideias. Estivemos lutando por essas mesmas definições e trazíamos, provavelmente, com compreensões diferentes nas vidas pretéritas. Platão, o legítimo precursor do Cristo, definia Deus da seguinte forma: Deus é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas, tudo é Deus. Havia já sabedoria em apresentar essa definição. Na era mosaica, Deus, por nós, era definido de uma forma temível, bravo, que condenava, que trazia castigo. Deus cruel, impiedoso, até injusto. E por incrível que pareça, pelos atavismos que nós adotamos, de religiões pretéritas, que adotamos como caminhada evolutiva espiritual, que essa ideia ainda predomine no homem, predomine em nós. Porque na convivência diária com crianças, com adultos, olha, você vai ver, se você não fizer assim, você vai ver Deus te castigar. E banalizamos as definições sem ter a responsabilidade do que isso possa traduzir para aquele espírito que chega ao nosso lar. Imagine a criança ouvindo isso de nós, como nós ouvimos. Eu não vou fazer isso porque Deus vai castigar. Então, para nós, era a ideia, ou permanecia e permanece muitas vezes, essa ideia de um Deus injusto. Com Jesus, já começam a serem trazidas outras linhas de pensamento sutis, verdadeiramente muito mais significativas enquanto definição, porque aparece um Deus clemente, sobrenatural bom. Ele traduz para a gente, o Cristo, que ele é cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Perfeito. Essa frase, eu diria, deveria estar no carro, deveria estar no espelho, lá na academia, lá no trabalho, a todo instante, lembrando, a cada um a sua obra. A cada um a sua obra. Porque nós adoramos, mais ainda, com tantos anos que passamos já por experiências em existências pretéritas, que
não tem nada a ver comigo o momento que eu estou vivendo de infelicidade. Tudo o que ocorre na minha vida presente, é brincadeira, mas Deus é injusto, viu? Deus é injusto fazer isso. E nós falamos com muita propriedade, com a boca cheia, que aquilo não aconteceu porque deveria. Você acha que se Deus fosse de bondade, aconteceria essa catástrofe em Santa Catarina? Será que se Deus fosse bondade, nós teríamos assim, e os 1000 exemplos que poderíamos trazer, e trazemos. Então, todas essas palavras, Deus clemente, sobrenatural, manso, misericórdia, devem entrar na lição diária de nosso aprendizado. Não haverá castigo, não haverá injustiça, nem para um simples pensamento equivocado que possamos ter diante daquilo que se forma. Haverá sim liberdade e livre-arbítrio para que eu possa assumir responsabilidades sobre isso que fazemos no nosso cotidiano. E esse é o tema da noite de hoje. Se pergunte, e eu me pergunto também, se estamos fazendo da nossa vida, cada um a sua obra, o caminho ditado e deixado pelo cristianismo, pelo modelo de amor, de fraternidade, que explicita que fora da caridade na família, fora da caridade onde quer que estejamos, no trabalho, nas relações, com quem quer que seja, estamos fazendo a obra do Criador? Então não nos enganemos com o dia de amanhã, quando as surpresas virão. E como se viessem essas surpresas nos pegando distraídos. Eu não esperava que isso tivesse acontecido comigo, eu estou tão mal. Eu não consigo sobreviver com essa, uma angústia, uma coisa. Então nós não estamos bem porque a consciência de um Deus, da sabedoria maior, está dentro de cada um de nós. Eu não preciso ditar para o aluno o que é o certo, o que é o errado, porque nós sabemos. E quanto mais, salvo doenças mentais, que tira o livre-arbítrio de uma consciência, nós diríamos exceções, só essas situações. As outras todas, como estamos aqui hoje, somos todos pensantes e sabemos muito bem aonde devemos fazer e como fazer o certo, segundo a obra de um modelo especial ditado por Cristo. Mas nós seguimos trazendo a definição, mais uma definição iluminada, que segundo a doutrina consoladora dos Espíritos, tem à luz a seguinte pergunta: o que é Deus? Diferente daquela personificação de um homem da barba comprida, do cabelo branco, mas o que é Deus? Inteligência que Kardec tinha para poder fazer essa pergunta. Muitos de nós provavelmente não saberíamos, mas temos hoje o discernimento e a capacidade intelectual para falar, mas que interessante, o que é Deus? E aí os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem nada antes. Ele é a origem de tudo, no que diz respeito à inteligência suprema. Mas seguimos um pouquinho mais sobre, ainda o enfoque, segundo a doutrina espírita, é a inteligência, e não é uma inteligência, ele é a inteligência. E ficaria fácil nós começarmos pela nossa pequeneza, diria intelectual, espiritual, compreender o poder e a grandeza desta inteligência suprema ao imaginar aquilo que os olhos conseguem ver. Porque o que eu não vejo, eu não consigo dimensionar e saber a essência do que vai através desse universo maravilhoso que estamos mergulhados.
Neste universo a que estamos mergulhados, você se pergunta, interessante, né, a Lua não cair em cima daqui onde nós estamos na Terra e dar umas colididas, mas pequeno balancinho, durante o dia, durante a noite, é uniforme o movimento e, de certa forma, nenhum astro se perdendo nesse contexto, todos com as suas grandes finalidades, muitos desconhecemos todas, e nem ao mínimo, muitas vezes, de todas essas razões, mas, enfim, um universo perfeito. Então entra o dia, se não vier o sol, eu morro de frio e o sol vem, e eu não ainda, puxa, será que inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Aí eu vou para baixo, porque às vezes para cima eu não olho muito, então eu vou para baixo. Aí eu vejo ali dentro de casa que tem uma flor no jardim, que tem uma determinada estrutura, um órgão, que de repente de lá pula um pólen que vai para fora, sai da boquinha, entra no outro, aí o outro recebe, de certa forma fecunda, e brota uma flor inédita, diferente, que ilumina, que brilha, um amarelinho, outro verdinho, e eu ainda falo, graças a Deus que fechou o sol, ai, graças a Deus. Não, eu tenho que reverenciar. Eu tenho que começar a prestar atenção em tudo que diz respeito à obra de um Criador, que é inteligência suprema. Mas isso é fácil fazer, porque encanta de fato todo mundo. Olhar a flor, o animal, né? As crianças, bonito. Mas eu vou seguir por um caminho bem interessante de aspectos a serem ditos hoje para refletirmos. O que estamos fazendo com a obra do Criador? E vai mais além, nessa perfeição. No livro Gênesis coloca, e disse Deus, haja luz, e houve. Nós não fazemos ideia nem do que é composta a unidade básica de uma célula que estamos acabando de descobrir. Agora, que dirá entender toda essa questão? Haja luz e houve. E ainda, uma vontade plena de concretude e sabedoria. Haja luz, houve. Então, nós vamos assimilando definições, vamos dizer, ligadas ao cunho religioso, que, de certa forma, muitas vezes foram colocadas e nós ainda não compreendemos. Isso nos parece estar um pouquinho longe, perante ao que temos observado no dia a dia. Deus é fonte geradora dos elementos fundamentais do universo. Então colocamos aqui uma imagem ilustrativa daquilo que normalmente encanta aos olhos de todos. Voltem a atenção à frase. Fonte geradora dos elementos fundamentais do universo. Dentro de mim há essa força geradora ou fonte geradora de uma sabedoria máxima, suprema, que fala, vai para a terra em São José do Rio Preto, no dia 10 de fevereiro de 2009, trabalhe, faça algo de bom, seja útil, dissemine um conhecimento que hoje já adquiriu e peça àquele que saiba hoje mais do que você, orientação com humildade para você andar mais um pouquinho. Ou vocês pensam que vocês foram criados sem nenhuma lógica por essa sabedoria? Foram criados ou fomos criados junto com esse universo do reino animal, mineral e tudo que está aqui à nossa frente, até o ar, até o oxigênio, sem querer. Só para ver, deixa eu ver como é que fica Rio Preto lá com aquele pessoal. Não. É impossível imaginar que de nós não deveria partir o dom. O meu dom pode não ser igual ao teu dom, mas os dons devem ser afinados e devem ser buscados para que Deus fale, puxa, era isso que eu queria de você. Essa mudança interior para trazer, eventualmente, as atitudes nobres na relação com o seu próximo. E, às vezes, com aqueles até a quem não tivéssemos
convivendo, mas enfim, que disseminem de nós as virtudes no dia a dia. Mas a gente não entende que foi a tua vida criada, e você não entende junto comigo, com essa nobre finalidade, com essa excelsa oportunidade, e você distrai-se. Nós brincamos de viver aqui na Terra. Nós estamos muitas vezes tomando atitudes impensadas, até porque dentro da internet divulgam com grande sabedoria que as famílias estão em extinção. Quase morri ao ver a cena. Porque a cada frase colocada ali por alguém que estava recebendo intuitivamente uma mensagem para circular e despertar o que há dentro de nós, enquanto sabedoria eterna de um espírito que é filho de um Deus de sabedoria, eu me choquei. Vi ali que falava de uma simples noite de sábado, quando as crianças pediriam com respeito: vamos ver a vovó e o vovô, que me faz uma falta estar junto deles. Não. Eu apoio meu filho e minha filha e falo: você está brincando, casa de idoso? Não, filho, vai se distrair, vai, você está um pouco cansado, imagina que vai na casa da vovó. Eu apoio isso. E eu apoio até outras coisas. Nessa família que hoje, teoricamente, se encontra em extinção, eu apoio que os valores individuais são mais importantes do que os valores coletivos. Então, se você hoje não consegue se relacionar comigo, embora tenhamos sido colocados no mesmo lar, eu digo para o meu filho: não, o que você quer? Então tá bom, filha, você não consegue conviver comigo? Vai, cria o seu apartamento e viva sozinho. E ainda damos todo o recurso para ele poder sobreviver isolado. Sendo que já aprendemos que ocorrerá com o ser que se mantiver isolado é voltar ao passado, é recrudescência ao passado de atos que fazíamos de uma era de infelicidade maior do que a de agora. Agora nós recebemos: ninguém vai ficar feliz sozinho. Ninguém. Pergunte às pessoas que moram, que vivem sozinhas, se elas estão felizes. Outro dia, visitando um hospital que recebe pessoas que são idosas e que seus familiares, com grande prazer, deixaram um depositório de pessoas ali para serem cuidados por terceiros. Pelo menos eu estou um pouco mais tranquila. E ali chegando eu vi aquela cena, porque eu imaginei, eu vou encontrar 4 ou 5. Naquele dia, por ocasião de uma festa, haviam 200 idosos no corredor. E eu tive que enfrentar aquela realidade imaginando: o que estamos fazendo com as famílias? Cadê a nossa responsabilidade? Onde está o elo afetivo de um ser que fala das fontes geradoras dos elementos fundamentais que estão no universo e que eu não estou trabalhando com essas forças? Porque é claro que recairá sobre mim a responsabilidade. Ou vocês acham que cairá sobre o outro? Aquilo que me compete, aquilo que é do afetivo, aquilo que é da minha família, célula máxima da sociedade, eu construo o bem, trabalho com amor, gero carinho, gero afetividade, não desperdiço horas para ficar só me olhando no espelho, mas eu desperdiço hora para estar com eles naquilo que precisarem. Porque não estamos aleatoriamente reunidos, porque estamos mergulhados numa fonte geradora que traz todos os elementos com sabedoria. Mas eu me distraio. Então aqui eu chamaria a atenção com carinho a nós, todos os educadores da vida. Não pensem que estou falando de professores, estou falando daqueles que possam ajudar, com o seu dom, trazer algo de melhor para a humanidade, porque é isso que deve acontecer na sua vida para você ter paz interior. Quando você fizer pelo outro, quando você estiver consciente que ninguém aqui está brincando, que nós temos trabalho, e que o trabalho continuará no plano espiritual, você vai falar: não vou adiar, vou começar hoje, dia 10 de fevereiro, por favor. Então comece a reconstruir o elo perdido, porque você está achando que sem perdão, para aquele elemento da família, você está fazendo o orgulho, fica na frente. Corra, estabeleça o equilíbrio, para que essa força criadora que te deu a cada um a sua obra,
não seja injustiçado de pensar que é ele o responsável dessa situação que estejamos vivendo. Essa é a grande sabedoria da noite. Mas eu não pude me conter a definir para vocês o ateu, mas de uma forma muito interessante. Por quê? Há uma interrogação. De fato, aquele que, conhecido como ateu, entre vírgulas, o indivíduo que não acredita na existência de Deus ou deuses. Ele não acredita, então é uma interrogação. Não acredita porque não conhece, não acredita porque também não quer conhecer, não sabe da existência de Deus. Qual é a definição ao certo daquela pessoa que estamos pensando? Porque, por incrível que pareça, essas pessoas encontram-se, numa grande maioria, no meio de nós. Revista Isto É, janeiro de 2009. Nós estamos em fevereiro. Revista Isto É, janeiro de 2009. Uma roteirista chamada Ariane Cherini, inglesa, se sentiu ofendida por visitar um site religioso por ocasião da escrita da Igreja Evangélica, em que dizia: se você não acreditar em Jesus e Cristo, ou em Deus, queimará no fogo do inferno. Ela se sentiu extremamente ofendida, porque, consciente de que não tinha fé, não acreditava em Deus, ela falou: que é isso? Vou queimar no fogo de inferno? Ela falou: não, isso não pode ficar assim. Resolveu consultar pela benção da internet, que rapidamente dissemina a notícia que quisermos, se haveria alguém que também teria ofendido-se como ela, se ouvisse o que ouviu, naquela determinada frase que pôde presenciar. Conforme eu fui chegando a lendo, cada parágrafo, eu fui pensando: não, mas acho que ela aqui deve ter recebido uns 10 e-mails, 20 e-mails. 5 milhões de pessoas correram responder para ela, falar: você está brincando? Vamos nos unir. Eu também me ofendo. Que é isso? Quem são esses religiosos, esses seguidores de filosofias religiosas e que estão querendo dizer que nós vamos queimar no fogo de inferno? O que é isso? E começaram a criar a sociedade. A iniciativa fez um progresso, hein? Essa iniciativa foi rápida, cresceu rápida. E a revista coloca para portanto, o indivíduo que estava entrevistando, a frase que eles usaram como slogan para divulgar isso. Então eles diziam assim: Deus provavelmente não existe. Agora, pare de se preocupar, aproveite a vida. Meu Deus, na hora que eu li isso, com todo o respeito, se já estamos no caos do afetivo, da falta do amor ao próximo, embora com milhares de outras religiões e doutrinas que estão aparecendo, que de certa forma dá um pouco de equilíbrio a essas vibrações, porque alguém pelo menos temendo, mesmo que fosse o King Kong, eu digo, mas alguém temendo algo superior, ele de certa forma controla aquilo que é negativo, que vai de impulsos que são deletérios para si próprio. E eu me preocupei quando eu disse: meu Deus, isso aqui vai cair na mão de todo mundo, aproveite a vida. Eu só vejo gente aproveitando a vida. Poucos são aqueles, e pontuais são os casos, de verdadeiros trabalhadores da seara do Cristo, que vão para a casa espírita, que fazem na igreja essa, naquela, nos hospitais, enfim, na rua, na sua família. Vamos procurar uma agulha no palheiro. Mas também raros são aqueles que estão olhando dentro de si, antes de fazer isso para fora. Porque a pessoa muitas vezes está elaborando o dia a dia para construir um bem exterior, mas o lado interior, que também deve ser trabalhado, lutando contra as más tendências, inclinações, as viciações de toda ordem, isso não dá para mexer nessa não. Na próxima eu resolvo. Então é mais fácil eu fazer para fora do que eu trabalhar o interior. Mas seguimos, porque uma organização britânica que defende uma filosofia humanista baseada na razão, ouvindo deste site, dessa pessoa que cria,
que tantos adeptos estão ali chegando e se divulgando, colocando os nomes, enfim, se identificando, começou a ter uma iniciativa de arrecadar dinheiro. Peraí, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a juntar dinheiro, porque a gente tem que se fortalecer e fazer as campanhas educativas de que Deus não existe. E fizeram mais do que rápida divulgação e dinheiro está chegando a todo instante nesses grupos. Começando na Inglaterra, já tomou uma disseminação global, toda a Europa, os Estados Unidos, claro, e o brasileiro também não ia ficar fora. Terra do Evangelho, pátria do Evangelho, coração do mundo, é aqui. Então o brasileiro, distraído, desatento, também falou, poxa, que interessante, e ainda se coloca a foto para dizer, olha, você vai me desculpar, mas eu estou dentre esses que também assim pensam, e está ali a fotografia. Com respeito, eu estou dizendo, mas eu quero dizer porque são personalidades que aparecem, muitas vezes, como ídolos de muitos de nós. Então aparece, por exemplo, Malu Mader, uma das artistas de televisão, aparece Oscar Niemeyer, aparece Drauzio Varela, e dentre outros, porque tem uma série de fotografias daqueles que também, assim, pensam como essa associação. Mas eles vão além, porque conforme então essas ideias vão sendo aliadas, outros pensamentos vão sendo colocados. Então começaram a divulgar no ônibus. Sabe quando a gente vê no Circular Santa Luzia? Se você quer comprar uma caixa de não sei o que, tem as propagandas no ônibus. Eles começaram a pôr nos ônibus, isso na Inglaterra, começou por lá, mas já está divulgando e eu tenho certeza que vai demorar pouquinho para chegar em Rio Preto. Essa frase, a má notícia é que Deus não existe. Então, para quem crê, vai falar, nossa, que má notícia, Deus não existe. Ponto. E segue. A boa é que também não há necessidade. Vejam o contexto que está circulando nos ônibus do mundo todo. No Orkut, rápido, todo mundo aceitando essa verdade. Então agora eles saem até com as camisetas, divulgando, Deus não existe, viva a vida, e assim, sem preocupação, sem nada. Ainda são mais detalhistas, alguns deles, e informam com propriedade que a religião, né, ou atribuem as religiões, como as grandes mazelas do planeta. Então aquelas religiões que nós estamos aí, muitas vezes ouvindo, enfim, e são as grandes mazelas do planeta. Porque são violentas, são irracionais, são intolerantes e racistas. E de fato algumas pensam assim. Algumas pensam assim. Sectaristas, segregam. Se você não me der o dinheiro, você vai queimar no fogo do inferno. Outras vezes, se você não tem a raça X, você não pode entrar. Se você descende daquela outra, vamos a Gaza, vamos dar uma voltinha naquele território que estão se destruindo por religião. Então estas ideias vão se disseminando baseando-se nessas falhas que os crentes, que aqueles que acreditam, falhem. Quantos de nós já nos ouvimos dizer no nosso cotidiano, os trabalhadores da doutrina espírita, aquele lá se diz espírita, você viu o que ele fez? Quantas vezes? Porque estamos à observação, sim, muito mais dos atos do outro do que dos próprios atos. Então qualquer falha alheia daquele que dissemina uma verdade e não prega no seu cotidiano, é motivo de, muitas vezes, do afastamento, é responsabilidade nossa. Então a preocupação com o nosso dia a dia, para que isso não seja vivenciado por nós. E muito interessante que, ao observar aquelas pessoas que estavam ali deixando aquela mensagem, conforme mencionei anteriormente, um deles era o Drauzio Varela. Para que vocês façam a seguinte reflexão. Nós estamos aqui trabalhando numa casa de oração, somos seguidores e estudamos a doutrina, conhecemos a verdade e sabemos capítulos, versículos na ponta da língua. Agora nós vamos fechar a porta da casa espírita. Vamos para o nosso lar.
Estamos vivificando aquilo que aprendemos? Será que estamos pondo em prática, de fato, toda luz trazida pela doutrina no nosso dia a dia? Será que estamos tolerantes com os erros dos outros, considerando que somos também muito, mas muitas vezes falhos? Será que eu estou sabendo-se que cada ira, cada falta de compaixão com outro que conviva comigo, atribuirá uma energia ruim, negativa para mim mesmo, e que trará como consequência a doença, que é o único caminho do despertar que o homem encontra, porque ele, pelo caminho do amor, acha mais difícil. Então, a nossa forma educativa na presente reencarnação, pelas nossas falhas diárias e redundantes, nós estamos, será que, preocupados com essa nossa pôr em prática aquilo que estamos aprendendo? Então é o convite, porque eu fiquei pensando na hora que li esse artigo. Então é por isso. Como eles estão pegando que de nós, que acreditamos nessa sabedoria divina, como amor absoluto, inteligência máxima, que a tudo cria com uma finalidade nobre, e portanto eu sou filha dessa obra de inteligência máxima, por que não vou respeitar o meu próximo como a mim mesmo? Por que esse ódio com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu patrão? Por que essa ira e por que não querer modificar hoje essa ação? É Deus, mas é Deus com reverência. Eu não estou falando daquele, graças a... É Deus, é personificação que está dentro de nós, a esperar a lapidação para que cada dia a gente seja melhor. Mas a gente acha que a vida nossa é nossa. Eu estou com 50 anos, vai dar tempo ainda, até eu me aposentar. E nós não mudamos a atitude diária, que nós sabemos que deve ser modificada. Essa noite ninguém vai mais justificar que qualquer que seja o problema que estejamos vivendo, seja ela de ordem que qualquer seja, não é o mundo exterior que está em jogo, mas é a nossa própria ação no dia a dia. Está faltando de nós um start, um início, para modificarmos, sim, com respeito ao Criador. Aí eu falo, poxa, mas eu estou olhando para ela, ela é a imagem do Criador, eu devo respeitá-la. E eu chamo atenção então para aquelas pessoas que se autodestroem, que não se vê como uma obra de sabedoria, porque ele ainda continua fumando. Então ele quer se destruir. Então ele não se ama, ele não se reconhece com essa sabedoria, inteligência máxima, que criou por uma obra perfeita a minha vida para eu ajudar na criação, na sua obra, esperando de nós mudanças rápidas, coparticipantes. E a gente acha que não. Então eu destruo bebidas de toda ordem, exageros até de alimentação, não se controla, não respeita o corpo, depois reclama lá para frente. Eu vou, através de um pensamento negativo, me autodestruindo. São vibrações deletérias que estão gerando dentro de mim algo que fatalmente me farão seguir para um ambiente hospitalar. Alguém me ensinou, se você não abre o teu coração nas atitudes diárias, o médico vai te abrir. Vai cair numa cirurgia para o médico abrir nosso coraçãozinho. Então, a lição é clara, ela é objetiva, ela explicita para nós que somos aqui adeptos, pelo menos, com exceção daqueles que eventualmente estejam aqui pela primeira vez, mas somos seguidores e deveremos instruir-nos a todo instante para libertar o nosso espírito dessas mazelas, dessas coisas todas que são ruins. Então eu diria assim, como ela, agora há pouco conversando com uma amiga, o que você fez? Olha, eu venho aqui para fazer uma alimentação, um almoço no domingo. Ela está sorrindo, ela está muito mais bela do que ela possa imaginar. Ela irradia amor por uma atitude que ela está trazendo dentro de si. Isso é que nós pedimos para a noite de hoje.
Qual é a mudança que você vai prometer para você mesmo? Para ser feliz? Porque dá uma impressão de que, eu vou mudar porque o Criador espera de mim essa mudança. Mas entenda que se você não assim fizer, continuaremos sofrendo. Todo dia uma dor, um sofrimento, uma coisa pior, uma notícia ruim. Então existe paira no universo um psiquismo negativo, todo mundo descrente. Todo mundo descrente. E eu ainda falo para o meu filho, não, você não quer ir ao centro com a mamãe hoje à noite? Fica aí, filhinho. Quando você for maior, ele define a religião que ele vai seguir. Achando que é uma graça. Se é o dentista, eu pego na mão e levo na força. Mas se é na religião, tá bom, filho, você não quer vir? Pode deixar. Uma hora você vai. Está tudo errado. Então nós temos que trazer o esclarecimento, evangelizar a humanidade, para que ela não tenha mais dúvida sobre esse Criador, sobre ele não ter mais dúvida de que aquele é meu irmão, criado também por um ser de sabedoria, que eu devo respeitar. E que eu devo me harmonizar, porque se sem harmonia eu continuar, eu terei sofrimento dentro de mim mesmo. E olha, as dores ocultas, que não podem nem ser trazidas, que daria para chorar de manhã, à tarde e à noite. E a pessoa não se encontra. E ela se debate. Ela não sabe por que ela foi criada. Por que eu estou aqui? Ela está achando que ela foi criada. Enfim, gente, precisamos ler. Precisamos instruir o nosso espírito. Aprender a ser melhor. Só com a lição diária. Todo dia eu tenho que fazer uma leitura edificante. Todo dia eu devo vir estudar a doutrina para que eu possa sair dessa inércia que estamos vivendo, nesse mundo de descrença. E sermos os multiplicadores. Porque não é possível imaginar que de uma hora, mais de 5 milhões de pessoas conseguiram entrar dizendo da sua descrença e com alegria. Nós temos que estar, de repente, nessa multiplicação, pelas ações diárias e exemplificando e falando para ele, você tem que desenvolver a fé. Para ilustrar que eu estou certa dentro dessa linha de pensamento, muitos daqueles que estão do lado de lá são muito mais praticantes da mensagem do Cristo do que nós. Muitos deles. Porque dentro desse desconhecimento que eles interrogam, não sabem esclarecer, muitas vezes está o orgulho aí, vou imaginar que tem alguém superior a mim, que governa. Não, tudo bem. Há o respeito perante a fase que se encontra enquanto o processo evolutivo. Agora, e a ação diária desses indivíduos que teoricamente não acreditassem em Deus? Muitas vezes muito mais nobre do que as nossas próprias ações, que somos os seguidores, com o livrinho debaixo do braço, andando de manhã, tarde à noite. Então eu me perguntei e peço essa noite, a que time vamos partir? Verdadeiramente, falsos profetas? Ou vamos entrar na turma que eu acho que não dá mais? Do desconhecimento de causa, que não sabemos nada? Será que existe Deus? Será que esse universo foi criado? Não, nós já temos a noção. Então, ao conhecimento será cobrada, haverá uma exigência maior de uma mudança rápida das nossas ações. E a cada dia, você sabe que eu estou tão feliz? Nossa, olha, deito com uma paz interior, porque está dentro do certo. E o certo está embutido na sua cabeça e na minha. Então, aquela ação errada que você planeja muitas vezes, arquiteta, eu diria assim. Porque quando é errado, a entidade superior fala, não faz isso. A gente fala, então, mas eu acho que eu vou fazer. Ah, mas não faz isso. Ah, mas você sabe que eu acho que eu vou mesmo. Então você não entra em sintonia com a oração, com o evangelho no lar, para ajudar num pensamento nobre a te ajudar. Então o que eu ouço? Você está louca, você vai ficar, vamos lá comigo, não sei o que, vamos fazer isso. E você vai. Só que a responsabilidade não é do outro que te convidou, é você que está indo, porque é livre-arbítrio. A doutrina explica, é você o dono e o artífice da sua própria infelicidade. Ou felicidade. Lembram-se que eu falei que uma das imagens das pessoas divulgadoras dessa descrença teria sido o médico Drauzio Varela? Aí, no mesmo dia que eu estava vendo essa notícia na revista, veio no meu e-mail
Essa sequência é um PowerPoint que vai mostrar uma reflexão do Drauzio Varela. Então eu vou trazer para vocês numa sequência e ler rapidamente para que nós caminhemos para o final da nossa palestra de hoje. O título é A Arte de Não Adoecer. Se não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças, como gastrite, úlcera, dores lombares, dores na coluna. Todos nós temos alguma dessas aí. Com o tempo, a repressão dos sentimentos, isso ficando dentro de você, vamos remoendo, aquela pedrinha que fica ferindo o nosso coração, degenera até culminar num câncer. A escolha é minha, quero ou não quero ter um câncer? Está na minha mão. Então vamos desabafar, vamos confidenciar, vamos partilhar nossa intimidade, os nossos segredos, os nossos erros. Os diálogos, a fala, a palavra, é um poderoso remédio e uma excelente terapia. Quem de nós gosta de receber uma instrução daquele mais sábio na hora da dificuldade? Certamente vocês diriam, todos nós. Atente, porque muitas vezes ao que nós teremos a dizer, não era aquilo que você gostaria de ouvir. Então aí vem um problema de audição, que fisicamente traduz ao que você não quer ouvir, ou ao que você não quer ver, e aí vem os problemas nossos oculares, traduzido por um corpo físico. Então é a linguagem de um corpo falando a respeito do que vai no nosso íntimo. Segue Drauzio Varela. Se você não quer adoecer, trace objetivos, viva a vida. Deixa a vida me levar, leva, leva. É isso que você canta e eu também, é uma graça. Deixa a vida te levar, trace objetivos hoje. Aonde você quer chegar? Não viemos aqui para viver sem objetivos. Nós temos que ter planos, aonde queremos ir. Então ele diz assim, a pessoa indecisa, ela permanece na dúvida, na ansiedade, acumula problemas, preocupações, agressões. E a história humana, aqui está meio claro, agora eu não vou conseguir ler. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagens e valores para, eventualmente, até em favor dos outros. As pessoas indecisas são vítimas de doença nervosa, gástrica e problemas de pele. Você vai lá, eu não. Por que você não quer ir? Quer dizer, mas você não quer ir? Vamos lá para... E os anjos guardiães falando a todo instante. E ele fica na inércia, indeciso. E depois não pode reclamar que haverá uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Segue Drauzio Varela. Se não quiser adoecer, busque soluções. As pessoas negativas estão aqui em pauta. Eu não gosto, eu não vou lá, sabe por quê? Por favor, olha, se eu for lá, sabe o que pode acontecer? Eu vou ouvir que ele vai... E ela vai sempre jogando o lado negativo das respostas, que gostaria, né, de poder dominar, e vai fazer com que essas soluções dos problemas imediatos não sejam compreendidos. Essa é a grande mazela da nossa alma que vivemos hoje. Você está com um problema hoje? Pensa nele. Pensou? Procure refletir por que estamos passando esse problema. Então hoje na hora de dormir, fala, mas por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou com essa tristeza? Por que eu estou com esse problema de saúde, o fígado, o baço? Enfim, por que estou vivendo essa desarmonia no meu lar? O que é isso? Vamos refletir para promover soluções, para buscar soluções. E o caminho é dado segundo o modelo do Cristo. Ele segue ainda. Não quer adoecer? Não viva de aparência. Este aqui é o campeão de audiência nosso. Se eu entro aqui, arrumada de salto alto, as pessoas que conforme vou passando, oi, como vai? Tudo bem? Nossa, como vai? Se eu venho de chinela havaiana,
Quem que é aquela pessoa? Nem sabemos se podemos responder quem seja a pessoa. Porque a aparência da pessoa, para nós, traduz: esse é bom, esse é ruim, esse serve, esse não serve. Nem sabemos nos relacionar. E fingimos, como um verniz, que somos algumas coisas que não somos. Será que eu sou uma pessoa que exercito, estando aqui em cima, dentro do meu lar, ou vivo de aparência? Uma boazinha, nossa, a Margarete é tão delicada. Gente, olha, ela é tão meiga. Não tô... Será? Como é que é o meu verniz, vivendo de aparências? Nós somos donos de vivermos de aparências. Somos o que somos e aceitemos as nossas limitações. Mas saiamos desse estado de ignorância que hoje nos encontramos para um lado maior. Eu não sei, eu não sei isso. Você pode me explicar como é que é isso? Não, mas se eu for falar isso, ele vai achar que eu sou um bobo. Pergunte. Ande, mexa-se para ser melhor no dia de amanhã. Então tá lá, aparência, ó. Quem esconde a realidade, finge, faz pose. Ah, e as poses? Quer sempre dar uma impressão que está bem. Quer mostrar-se perfeito, bonzinho. Às vezes até o timbre da voz muda, né? Mas eu sigo. Uma estátua de bronze, mas com o pé de barro. Não adianta, gente. Na hora que tirar essa roupagem, a verdade será o choque maior de todos nós. Seja verdadeiros no que é, no que temos, no que possuímos. Não vamos iludir a quem quer que seja. Ele segue, aceite-se, porque o grande problema nosso é a autorrejeição. Tem gente que se acha feio porque não tem o nariz para baixo. Outro acha feio porque não tem o nariz para cima. Outro acha que deveria ter o cabelo chapinha e não é chapeado, é liso. Roupagens que estão fazendo com que vivamos o dia de hoje perdendo tempo. As horas são rápidas, a nossa vida é muito rápida e já vamos partir para o plano espiritual com esses equívocos. Aceite-se, você é perfeito, trabalhe, lute, é isso que está esperando o Criador de nós. Não é o cabelo tingido, cuide desse corpo, harmonize-se com ele, saia um pouco do espelho, vivifique o amor dentro da tua ação diária em qualquer lugar que você vá. Essa é a grande aceitação. E aí ele fala, não viva sempre triste. Por mais que queiramos tirar a pessoa da tristeza, ela gosta de sentir que os outros, olha, tá triste, eu vou lá com ela. E como se fosse assim, uma pessoa, é a falta da autoestima, que está lá embaixo, então ela quer a atenção do outro. Aí ela se finge de triste, porque daí o outro vai dar atenção. A mamãe que fica em casa, o titio, o vovô, né? Até que tenhamos o oxigênio abrindo e entrando pelos pulmões, nós temos que trabalhar. Então, há uma necessidade de viver alegre, porque a vida é um motivo de grande alegria para todos nós. É dada a chance para você caminhar e seguir um pouquinho mais feliz para o dia de amanhã. Mas eu achei curiosa essa última imagem, que é o que vai praticamente finalizar o nosso tema. Drauzio Varela. Não dá uma impressão daquelas ligações que fazemos com quando uma força do plano maior desce, aquele luz que esclarece? Não é assim? É bem aquilo que a gente imagina de Deus, né? Trazendo do alto as suas vibrações fraternas, enfim. Isso que eu vi nessa imagem que ele fala, confie. Aí ele diz assim, quem não confia, não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem confiança, não há relacionamento. A desconfiança, senhores, a desconfiança, senhores, é a falta de fé em si, nos outros e em Deus. Aí eu falei, então é aquilo que eu pensei mesmo. Na sua fala, na sua escrita, que há uma falange de outros ditando, eu também não crio em Deus, eu não crio. De repente vem uma fala, vem uma escrita, né, de ações iluminadas a serem colocadas para nós. Então eu queria ilustrar que só uma mera sequência de slides trazida por ele para refletir. Olhem que muitas vezes a religiosidade no dia a dia está sendo muito mais cultivada por aquele que ainda desconhece a existência de um Deus do que aqueles que estão aqui, como nós, acreditando,
falando da confiança, da certeza, mas estamos nos degladiando no dia a dia. Estamos destruindo as relações afetivas, provando que, acho que Deus nós não acreditamos. Em tudo a gente pode acreditar, menos em Deus. Então, eu coloquei assim, onde vocês e eu estou? Onde estamos os espíritas? Em que lado? Do lado de cá, do lado de lá? Se for por lado de cá, a escolha foi feita por nós, então vamos trabalhar com sabedoria, produzindo esse amor universal dentro da família, com o trabalho que exige de todos nós. Não é fácil construir uma família, com todos esses modelos equivocados a todo instante sendo trazidos para dentro do nosso ambiente doméstico, dentro do nosso lar. Então, temos que trabalhar contrário a essas correntes que estão tentando colocar uma ideia que seja, eventualmente, aquela que leva à infelicidade. Por que eu estou dizendo eventualmente? Porque se eu acredito hoje, eu tenho certeza de que nada é contra a lei do Criador. Porque não deixa uma folha cair da árvore se não for pela própria vontade dele. Somos os elementos da natureza. Somos a produção que Deus coloca para ser feliz. Então vamos fazer do nosso dia a dia tudo o que pudermos para fazermos jus a essa inteligência suprema, criação de todas as coisas do céu e da terra. A frase que ouvíamos sempre, Deus é amor, gente. Deus, porque nós já aprendemos com Jesus, Deus é amor. Vem reforçar uma outra que diz embaixo, o amor é Deus. Se você não age com amor na tua família, eu falo assim na família porque é lá que nós temos que trabalhar de modo mais atento. Se você não age com amor, não há o reconhecimento de Deus nas ações presentes. Então vamos trabalhar em nome desse amor para que o nosso dia seja feliz ainda hoje. E que essa espiritualidade, ditando tantas regras, sejam por mensagens psicografadas, enfim, ou seja, pela própria relação dos anjos que estão encarnados, que falam coisas para nós muito corretas, muitas vezes, que sejam despertadas essas mentes, trazendo para nós mais uma alavanca. Vamos trabalhar, vamos caminhar para que a gente possa fazer da vida presente um momento de alegria. Que Jesus ilumine a vida de cada um que aqui esteve, mas que fará desta noite inigualável para os próximos dias das nossas existências, sendo multiplicadores. Haverá fé, haverá o amor e haverá a paz interior. Muito obrigada.